Olá a todos e sejam muito bem-vindos. E nesse vídeo vamos explorar o capítulo 4 do livro de Gênesis. Fique com a gente, você só precisa ouvir minha voz e deixar sua imaginação te levar a esse envolvente capítulo. Você já se perguntou por que as ofertas de dois irmãos suscitaram respostas diferentes de Deus? Isto é uma questão que tem intrigado muitos. Hoje exploraremos o 4º capítulo de Gênesis, onde esta história intrigante se desenrola. Os personagens principais desta narrativa não são outros senão Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Esses dois irmãos, embora compartilhem a mesma linhagem, escolheram caminhos de vida diferentes. Caim, o mais velho, era lavrador da terra, agricultor que trabalhava a terra, enquanto Abel, o mais novo, era pastor que cuidava do seu rebanho. A história muda quando eles trazem suas ofertas a Deus. A oferta de Caim era dos frutos da terra, enquanto a de Abel era dos primogênitos do seu rebanho. Essas ofertas, embora aparentemente semelhantes, foram recebidas de forma diferente por Deus. À medida que nos aprofundarmos neste capítulo, descobriremos o mistério por trás das diferentes respostas de Deus. No início havia duas ofertas, uma aceita e outra rejeitada. Mas por quê? Vamos nos aprofundar na intrigante história de dois irmãos, Caim e Abel, e suas ofertas a Deus. A narrativa se desenrola com Caim, o irmão mais velho, lavrador da terra, e Abel, o mais novo, pastor de ovelhas. Ambos os irmãos trouxeram ofertas a Deus. Caim ofereceu os frutos do seu trabalho, os produtos da terra, enquanto Abel ofereceu os primogênitos do seu rebanho, o melhor das suas ovelhas. No entanto, a reação que receberam de Deus foi totalmente diferente. Deus respeitou a oferta de Abel, mas não respeitou Caim e sua oferta. Esta diferenciação na resposta de Deus suscitou questões, e desde então tem sido um tema de muito debate teológico. O que tornou a oferta de Abel mais aceitável do que a de Caim? Foi a natureza da oferta em si, ou foi o coração e a intenção por trás da oferta? Vamos refletir sobre isso. Alguns propõem que a oferta de Abel era mais aceitável porque era um sacrifício de sangue, simbólico do sacrifício final que viria mais tarde através de Jesus Cristo. Outros sugerem que foi o coração e a fé de Abel que fizeram a diferença. Abel deu aos primícios, o melhor de seu rebanho, indicando sua reverência e gratidão a Deus. Em contraste, a oferta de Caim pode ter sido rejeitada não porque fosse baseada em plantas, mas talvez porque lhe faltasse sinceridade ou fé. A Bíblia não especifica que Caim ofereceu o melhor de sua colheita. Sua oferta poderia ter sido meramente ritualística, sem a devoção sincera demonstrada por Abel. Esta história de duas ofertas é um poderoso lembrete da importância das nossas atitudes quando doamos. Isso sugere que Deus valoriza mais a intenção por trás de nossas ofertas do que as próprias ofertas. E assim o cenário estava montado. A oferta de Abel foi aceita, e a de Caim não. Um ato de adoração aparentemente simples lançou as bases para um impacto de longo alcance. Isso marcou o início de uma rivalidade acirrada, alimentada por ciúme e ressentimento. Dilacerado pelo ciúme, Caim cometeu um ato que mudou para sempre o curso de sua vida. Imagine a cena. O sol talvez estivesse se pondo, lançando longas sombras no campo onde estavam os dois irmãos, Caim e Abel. O ar estava denso de tensão, o cheiro da terra e das oferendas ainda persistia. Caim era um homem da terra, um lavrador da terra, enquanto Abel era um pastor, um homem do rebanho. Suas vidas eram tão diferentes quanto as ofertas que traziam ao seu Criador. O coração de Caim era uma tempestade de emoções. Sua oferta dos frutos da terra, o trabalho de suas mãos, foi rejeitada. A oferta de Abel, por outro lado, os primogênitos de seu rebanho, encontrou favor aos olhos de Deus. Caim não conseguia compreender isso. As sementes da raiva e do ressentimento começaram a brotar em seu coração, regadas pelas lágrimas do seu orgulho ferido. Essa raiva, que se agravou, logo se transformou em uma fera monstruosa. Começou como uma brasa ardente, uma pequena chama de ressentimento que lentamente começou a consumi-lo de dentro para fora. Se não for controlado, ele se transformou em um inferno furioso, cegando-o para a razão e o amor. A relação outrora harmoniosa entre os irmãos estava agora manchada por uma nuvem escura de inveja e amargura. A ira de Caim não tinha limites. Ele atacou aquele que considerava a causa de sua humilhação, sua própria carne e sangue, seu irmão Abel. No calor da raiva, Caim fez o impensável.
Ele ergueu a mão contra o irmão e derramou o sangue de Abel na própria terra que ele cultivava. A gravidade deste ato foi imensa. Foi uma violação do vínculo sagrado da fraternidade, um desafio contra a santidade da própria vida. Isto foi mais do que um mero ato de violência. Caim, movido por sua raiva e ciúme desenfreados, cometeu o primeiro assassinato na história da humanidade. Num acesso de raiva, Caim se tornou o primeiro assassino do mundo. Um lembrete arrepiante do poder destrutivo das emoções desenfreadas e da necessidade de autocontrole e amor em nossas vidas. Toda ação tem consequências e com Caim não foi diferente. A história de Caim e Abel aprofunda o conceito de justiça e retribuição divina. Quais foram as consequências das ações de Caim? Vamos explorar. A justiça de Deus foi rápida e severa. Caim foi punido por suas ações, mas não com a morte. Em vez disso, ele foi condenado a uma vida errante, um nômade amaldiçoado a trabalhar a terra que não mais lhe renderia sua generosidade. Este foi um castigo severo para um homem cuja vida estava entrelaçada com a terra, um agricultor que dependia dos frutos da terra para a sua subsistência. Mas o castigo não foi apenas físico, foi psicológico também. Caim deveria carregar o fardo de sua culpa, um lembrete constante de seu pecado. Isto foi simbolizado pela marca de Caim, uma marca colocada sobre ele por Deus, não como uma punição adicional, mas como um sinal de proteção divina. Era uma marca que afastaria potenciais vingadores, garantindo que o castigo de Caim permanecesse exclusivamente nas mãos de Deus. Essa marca foi significativa por uma série de razões. Introduziu o conceito de justiça e retribuição divina, um tema que ressoaria em toda a Bíblia. Demonstrou que a justiça de Deus não se tratava de vingança, mas de correção e proteção. Mostrou que mesmo em seu castigo, Deus foi misericordioso, protegendo Caim da ira dos outros. Além disso, a marca de Caim serviu para lembrar a toda a humanidade as consequências das suas ações. Foi uma advertência severa contra o caminho do pecado, um testemunho visível das repercussões do ciúme e da raiva, e um chamado para escolher o amor e a compaixão. A punição de Caim foi severa, mas também transmitiu uma mensagem de misericórdia e proteção. Através da história de Caim e Abel, aprendemos que toda ação tem consequências. Mas o mais importante é que somos lembrados de que, mesmo diante dos nossos pecados mais graves, a misericórdia e a proteção divinas nunca estão muito distantes. A vida continua mesmo depois dos castigos mais severos. Após sua punição, Caim foi marcado e mandado embora. Ele era um andarilho, banido de sua casa, forçado a viver na terra de Nod, que ficava a leste do Éden. Mas a vida, como sempre aconteceu, continuou. E Caim construiu uma vida para si neste novo lugar. Ele formou uma família, teve um filho chamado Enoque, e em homenagem a seu filho, construiu uma cidade. Sim, uma cidade. A primeira cidade, conforme a história continua. Caim o punido tornou-se Caim o construtor da cidade. É uma reviravolta intrigante na narrativa, não é? É uma prova da resiliência do espírito humano, da capacidade de adaptação e criação, mesmo diante das adversidades. A linhagem de Caim não parou aí. Seus descendentes continuaram, cada um acrescentando seu próprio fio único à tapeçaria da civilização humana. Entre eles estavam homens como Jabal, pai de todos os que vivem em tendas e criam gado. Seu irmão Jubal, por outro lado, tornou-se o pai de todos os que tocam instrumentos de cordas e flautas. Depois houve Tubal-Caim, um forjador de todos os tipos de ferramentas de bronze e ferro. Esses descendentes de Caim foram pioneiros, inovadores, criadores. Eles moldaram o mundo à sua maneira, contribuindo para o progresso da sociedade. Foram os primeiros músicos, os primeiros metalúrgicos, os primeiros pastores nômades. E tudo isso nasceu de Caim, o homem marcado por Deus. É uma história instigante, não é? Como a vida continua, como ela cresce e se adapta, mesmo nas condições mais adversas. Como a civilização, a cultura e o progresso podem florescer a partir das sementes do castigo e da adversidade. É uma prova da força e resiliência da humanidade. Apesar da punição, a linhagem de Caim continuou, contribuindo para a tapeçaria da civilização humana. Gênesis capítulo 4 é uma história de ciúme, crime, punição e sobrevivência. Mas quais são as principais conclusões aqui? A história começa com duas ofertas, uma aceita e outra rejeitada. Esta história nos ensina a importância de dar o nosso melhor ao divino, e não apenas o que sobra. A narrativa então mergulha na ira de Caim.
uma representação poderosa do ciúme que leva a um crime terrível. Isso nos mostra os efeitos devastadores das emoções descontroladas. Alerta-nos sobre os perigos de permitir que a raiva e o ciúme controlem as nossas ações. Vemos então a justiça divina aplicada a Caim, um castigo severo, mas misericordioso. Isto ilustra o conceito de justiça divina, um sistema que é ao mesmo tempo justo e compassivo, mesmo quando se trata dos pecados mais graves. Finalmente, testemunhamos a vida após o castigo. Apesar de tudo, a vida continua na sua forma resiliente, lembrando-nos que a vida, na sua resiliência inabalável, sempre encontra uma maneira de continuar. Gênesis capítulo 4 nos ensina sobre as consequências de nossas ações, a importância das ofertas corretas e o poder da justiça divina. Mas, acima de tudo, mostra-nos que a vida, na sua resiliência inabalável, encontra sempre uma forma de continuar. Deus abençoe a todos.